Você pode regar, depois o trabalho é dela que vai crescer. Não é você quem vai fazer ela crescer, né? Então, as motivações das pessoas são delas mesmas. Felizmente, elas têm autonomia, e nós vamos falar sobre viver. E da autonomia para vencer, são títulos de livros e de estudos com os quais eu tenho estado envolvida nos últimos 15 anos, a autonomia de lidar consigo mesmo, com as suas motivações e com os seus recursos. Eu gosto muito de insistir, logo cedo falar, para você começar a sentir o corpo, mesmo aqueles que estão do outro lado aí na frente do computador, e ter atenção à sua respiração e à sua postura corporal. Motivação e estado de recurso tem a ver com o que você põe no corpo. Eu fui sócia há muitos anos do John Grinder, que vem a ser um dos criadores da neurolinguística, e ele diz assim, tem 2 jeitos de você ficar deprimido. Um é assim. E o outro é assim. Quando você se pegar com a mão no queixo, olhando para baixo e procurando resolver um problema dessa maneira, parafraseando Milton Erickson, minha voz irá contigo, e você saia dessa posição imediatamente, respira torácico, olha para o futuro e se coloca num estado de recurso, porque provavelmente você vai começar a ter alguma ideia que preste a partir de uma posição física, uma fisiologia que combina e estimula pensamentos e que, portanto, dá para começar a pensar em ter motivação. Portanto, aquilo que a gente põe no corpo, aquilo que a gente respira, cria condições para o nosso pensamento, que provavelmente gera sentimentos e que gera ações, né? Então, cuidado, atenção, que você de fato é o que pensa, né? Watch your thoughts, né? Não tem aquilo? Atenção aos seus pensamentos, porque eles se tornarão... atenção aos seus pensamentos, porque eles se tornarão seus sentimentos. Atenção aos seus sentimentos, porque eles se tornarão as suas ações. E atenção às suas ações, porque elas se tornarão a sua história. E a sua história, no fim do dia, it's you, é o que vai ter sido você. Então, é obrigação ficar motivado, é obrigação ter um estado de recurso para poder lidar com as coisas que você lida. Porque estar no estado de falta de recurso tem a decência de sair do jogo. Estar com falta de recurso pode acontecer, todo mundo pode ficar ruim, tem até fases muito difíceis, né? A vida é cheia de dores, muitas dores. Agora, não pode comprometer a sua história, a história da sua empresa, as coisas. Então, se retira e rápido se refaça para estar no estado de recurso e poder voltar no jogo. Então, os slides de abertura, antes de a gente entrar na avaliação da personalidade de vocês, quantas pessoas aqui fizeram o Quantum, que tiveram a oportunidade de entrar na internet e responder a pesquisa do método Quantum? Ok. Então, a maioria das pessoas que já responderam o Quantum está em casa, não está aqui. Que bom, vocês vão ter oportunidade de responder em breve. Para a gente falar do mapeamento das tendências comportamentais e também da base científica do método Quantum, que é um método brasileiro, exportado, e que a gente vai conhecer aqui fielmente como é que nós construímos essa percepção, e mais falar do gerenciar de expectativas e motivações próprias, eu gostaria de iniciar falando desse estudo. Essa obra é de Bernard Géricault, se chama A Balsa da Medusa. E esse é o meu novo livro, chama-se Sobre Viver, e trata dos 12 portais da natureza da resiliência e a personalidade dos sobreviventes. Tem uns 4 anos aí que eu ando entrevistando gente que sobreviveu a alguma encrenca maior que a nossa. Que caiu do telhado, que naufragou junto com o barco, que faliu a empresa, que divorciou 3 vezes, que teve perdas significativas, que teve que superar dificuldades assim mais extremas, né? E é bem importante falar disso, porque um dos grandes diferenciais de avaliação de tendência comportamental que a gente vai ver tem a ver com a resiliência, tem a ver com o jogo de cintura que os sobreviventes apresentam. Sabe que os melhores sobreviventes não têm um jeito de fazer as coisas. Pode ser o contrário desse mesmo um. Tanto faz. Tem características comuns nessas pessoas, e eu entrevistei sobreviventes de campo de concentração, sobreviventes brasileiros, sobreviventes estrangeiros, e vi que nos pontos comuns deles, de fato,
adaptar-se ou a flexibilidade é um ponto que está sempre muito comum, é muito forte, né? E no método Quantum a gente fala do índice de tem um mensurador que deu para o Quantum e para o Brasil uma visibilidade forte no meio acadêmico internacional, que chama índice de flexibilidade. Quer dizer assim, engraçado, o que difere a atitude de um sujeito, né? A gente vê um sujeito aqui sentado naquela posição da depressão descrita por John Grinder, né? Assim, a gente vê gente que desistiu, a gente vê gente que está ali tentando apoiar alguém que está procurando uma solução, e a gente vê gente pedindo ajuda, acenando. O que é muito emocionante na balsa da Medusa, tem muitas histórias a respeito desse naufrágio, de 1800 e pouco, é que essas pessoas que estão pedindo ajuda para ninguém. Não tem um barco, não tem uma outra embarcação, não tem um navio, não tem ninguém. E eles não pararam de pedir ajuda por dias, na verdade semanas. Como é que alguém pede ajuda para ninguém? Porque na natureza da sobrevivência tem algo de não desistir até o último momento. E de procurar soluções se adaptando do jeito que for necessário. Porque a hora que aperta desse jeito aqui, muitas das necessidades supérfluas deixam de existir imediatamente, é verdade? E a busca de eu tenho que encontrar a solução, comprometimento com a solução. Isso tem a ver com a personalidade dos sobreviventes. Né? E eles pediram ajuda mesmo sem ninguém estar vendo, por conta de saber, e que uma hora acabaram sendo ajudados, uma hora eles acabaram conseguindo essa ajuda. O que discerne no nível de resiliência, eu queria definir para você resiliência, porque não dá para ser feliz, não dá para se motivar sem ser resiliente, sem ter jogo de cintura. Então, o termo resiliência, que vem da física, significa energia armazenada em um corpo deformado elasticamente, que é desenvolvida quando cessam as tensões causadoras das deformações, ou seja, a energia potencial de deformação. É assim, ó, tem uma almofada, você aperta a almofada, essa energia, essa tensão causadora da almofada afundar, quando ela cessa, a própria energia armazenada faz com que a almofada não volta sozinha, ela volta sozinha. Né? Então tem teste de resiliência para o carpete voltar e se recompor. Quando a gente fala desse termo resiliência no comportamento, na psicologia, é um termo emprestado da física, que quer dizer que uma barra submetida a forças de distensão até o seu limite elástico volta ao seu original, quando essas forças deixam de atuar. Portanto, é uma força de recuperação adquirida potencialmente pelo próprio elemento causador, na física. Bueno, se estamos falando disso do ponto de vista do nosso relacionamento, de lidar com as nossas expectativas, lidar melhor conosco e com os outros, com a vida, se estamos falando sobre viver, ser resiliente é a capacidade de reerguer-se toda vez que a vida o derruba, balança ou oferece instabilidade. Quando você... E me parece que no mundo de hoje, para não mencionar no Brasil, resiliência é uma competência básica para viver. Né? E é muito, muito importante a gente mencionar que essa capacidade depois de uma mudança que seja rompedora, depois de uma pressão que seja difícil, na própria pressão do dia a dia, essa capacidade de se refazer e de estar bem é fundamental. É dela que se fazem grande parte das vitórias das pessoas. Se não dá de um jeito, eu vou de outro. Essa adaptabilidade, essa flexibilidade. Não tem um único jeito de fazer as coisas. Tem um jeito, às vezes, até paradoxal, até diferente do esperado. Já viu gente que tem muito jogo de cintura? Pensa nas pessoas que lidam bem com a vida, gente. Pessoas que, no seu julgamento, lidam bem.